Nobara é uma das personagens que carrega o manto daqueles que foram selados, retirados de um mangá, mas que fazem mais barulhos do que estão na ativa. A gente tem vários personagens em vários contextos em mangás que esses personagens são retirados da trama, são ali sacados da história original, mas que seus fãs ainda continuam fazendo um barulho absurdo. Nós tivemos a Annie em Shingeki no Kyojin, né, durante um bom tempo, na verdade ali, bons capítulos, as pessoas ficavam se perguntando sobre o que iria acontecer com a Annie ou coisa do tipo. Temos também ali o Enel em One Piece, né, as pessoas sempre fazem uma questão, teorias, inclusive saiu um vídeo de One Piece hoje conectando o Enel com a próxima saga ali do mangá. E nós também tivemos o Gaara em Naruto, né? Depois daquela primeira saga no Shippuden, o Gaara ficou muito tempo sem aparecer. E eu me lembro claramente das pessoas clamando pela volta do grande Kazekage da Vila da Areia. Então, esses personagens carregam grandes plots, né? Sobre serem ocultados para terem grandes revelações depois. Mas tem uma grande questão sobre a Nobara. Trazer a personagem de volta só por trazer não será um bom plot ali pra ela. Isso a gente observa através das ações de Gege Akutami. Então, qual será o caminho que o autor lidará com isso? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, estamos aqui para cumprir mais uma promessa que a gente fez na live de sexta-feira. A gente trouxe um vídeo bem legal ali no sábado falando sobre as comparações dos poderes do Yuta versus o Sukuna. Um vídeo que vocês pediram pra caramba durante a live. E aqui tá outro vídeo que vocês pediram pra caramba na live sobre o retorno da Nobara, né? Eu, Hellfang, o Hanks, lá no Discord, a gente já tava discutindo sobre isso há algum tempo, então tem bastante ideias mescladas aqui sobre esse ponto, sobre o retorno da personagem, e não só sobre o retorno dela, mas como ela deve retornar, né? Porque não pode ser apenas um retorno à toa, né? Um retorno da forma como ela era. Tem que ser algo mais aprimorado. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre esse retorno, essa volta da personagem, logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Jujutsu por aqui ainda. Cara, tem uma lista de vídeos interessantes pra gente discutir e trazer aqui. Então acompanhe a gente se você é fã de Jujutsu. Vamos lá, né? Na saga de Shibuya tivemos muitas desgraças acontecendo em Jujutsu Kaisen, e dentre muitas delas, o golpe fatal de Mahito em Nobara. Como sabemos, a técnica do Mahito é capaz de alterar a alma da pessoa, deixando ela refém do personagem. Como Mahito estava um pouco se ferrando ali para Nobara, assim que tocou sua cabeça, a maldição lhe explodiu. A forma como isso é concretizado ali na cabeça do Mahito é de um jeito mais sádico possível, porque ele foi atrás da Nobara, ele atraiu a Nobara até ele porque ele sabia que matando a personagem afetaria o Itadori. Como ele não podia afetar usando a sua técnica o Itadori, isso era um sinal ali de que ele poderia afetar as pessoas próximas ao personagem. Ele foi, matou ali o Nanami e depois acabou ferindo a Nobara. Isso acabou criando um caos muito grande através do conceito sobre como a gente poderia esperar o retorno da Nobara, principalmente por um toque do Mahito em sua cabeça. Como sabemos, assim que Nobara recebe esse golpe, Todou e Arata chegam ao local e Arata consegue usar sua técnica que impede Nobara de piorar sua situação. Mesmo com a personagem em estado crítico sem sinais vitais, o seu estado não pioraria através dos procedimentos do personagem, através dos procedimentos de Arata. E como vimos na saga, Yaga e Eri estavam de prontidão para salvar alguns feiticeiros que fossem caindo na guerra contra o Kenjaku. A feiticeira médica poderia curar a Nobara impedindo com que ela morresse, mas tem uma coisa que ela não podia fazer. A Eri não podia curar a alma de Kugisaki. Esse é um ponto bem interessante para a gente conseguir realmente entender por que a Nobara ainda não voltou
para Jujutsu Kaisen? Por que ela não está participando junto com os demais personagens agora no jogo do abate? Porque a alma dela foi afetada pelo Mahito. Como a gente percebeu, o Arata, ele faz ali com que a personagem não piore, né? Que a situação dela não seja mais agravada. A Eri, que estava ali em Shibuya, provavelmente o Arata levou a Nobara até o local. A Eri, utilizando energia reversa, curou a personagem, mas a Nobara não voltou a si. Ela não retornou à forma como era, porque a sua alma foi afetada pelo Mahito. O que faz a gente pensar realmente que a Nobara tem alguma conexão, de que ela não está morta, mas ao mesmo tempo não está viva. E se a gente pensa nessa perspectiva de que a Nobara não está morta, mas ao mesmo tempo não está viva, o que realmente faz com que o Gege deixaria a personagem nesse estado sem pensar em trazê-la de volta? Por que ele pensaria em fazer a Nobara não morrer, mas sim deixar nela nesse estado de que não está viva, mas ao mesmo tempo não está morta? Porque ele simplesmente vai trazer ela de volta. Gege não matou a personagem ainda porque possui um plano para trazer ela de volta. Só que ele sabe que não pode trazer a personagem de volta do jeito como ela era por dois motivos. O primeiro é a mudança da alma do Mahito. E o segundo é que a personagem precisa acompanhar o ritmo dos demais no jogo do abate. Isso é muito claro para nós, né? Porque não dá simplesmente para curar a Nobara e fazer ela voltar ao normal. Não, porque o Mahito alterou a alma da personagem. E o segundo é, o que adianta trazer a Nobara de volta, sendo que ela não vai acompanhar o ritmo dos personagens que estão no jogo do abate agora? Isso é muito peculiar para a gente tentar entender que o Gege está amarrando todas as pontas para uma hora, para a hora certa, trazer a personagem de volta. Assim, envolvendo-se as lendas em relação ao clã da Nobara, a gente pode chegar ali à técnica do boneco de palha, que está conectado diretamente à sua família. E nisso existe uma lenda chamada Ushi no Koku Mairi. Esse rito deve ser realizado durante a hora do boi, isto é, entre 1 e 3 horas da madrugada. Nesse horário, se acredita que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos é mais fino. Antigamente, antes das maldições, as pessoas costumavam fazer suas preces em santuários Shinto na hora do boi. Resumidamente, o boneco Wara Nigyo deve conter alguma coisa da vítima antes de ser pregado em uma árvore sagrada, o Shimboku, de um santuário Shinto. A partir daí, existem várias versões do ritual. Existem também itens específicos que devem ser usados, assim como vestimentas. Alguns dizem que o ritual causa sofrimento ou morte. Acredita-se que Ushi no Koku Mairi tenha se originado na região de Tohoku, no norte do Japão, perto da cidade em que Nobara nasceu e cresceu, e com isso tenha se espalhado para outras partes do país ao longo dos séculos. Então a gente tem aqui uma grande conexão com esse ritual, né? Essa forma realmente que os xamãs ali no Japão tinham, com esse conceito do boneco de palha e a forma também dessa técnica da Nobara, de fazer com que as pessoas tenham uma conexão mais próxima entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Esta é a situação atual em que a Nobara está. Ela não está nem viva e nem morta. Ela está ali num estado realmente apagado. Ela está num estado realmente ali ocultado em relação ao mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, esse ritual provavelmente deve ser o que sua avó usará para poder realmente chegar na personagem e pregar ali ela, pregar a alma dela de volta em seu corpo. O que leva em consideração de como isso pode ser usado para restaurar a alma da Nobara. Só que tem um problema. A personagem pode voltar como meia maldição. Em vários relatos sobre o rito, pessoas sentiram como se tivessem sido perseguidas por yokais ou amaldiçoadas por eles. E, como sabemos, yokais e Jujutsu Kaisen se manifestam na forma de maldições. Existe um yokai chamado Nekomata que pode ser invocado através de um boneco de palha. Esse ser seria a forma como Nobara teria sua alma restaurada.
visto que a avó da Nobara pode usar a técnica para usar o Ishunokoku Mairi. Isso pode lhe causar consequências graves. Isso pode ser ali até mesmo como se fosse uma artimanha, uma troca. Se eu vou restaurar a alma dessa garota, se eu vou trazer ela de volta, ela vai ter resquícios dos meus poderes, ela vai ter resquícios das minhas habilidades. Então talvez Nekomata, que seja uma maldição do clã que a Nobara pertence, faz ali com que a gente enxergue que esse conceito que a avó da Nobara pode trazer seja realmente evidenciado através dessa cura. E isso lhe transforme em uma meia maldição. Isso seja o ponto crucial para que a personagem tenha um upgrade em suas habilidades. E isso é evidenciado no capítulo 144, quando Itadori pergunta para o Megumi sobre o que aconteceu com a Nobara. Megumi lhe responde, mas não podemos ouvir sua resposta. Porém, podemos chegar a uma conclusão. Nobara não está nem viva e nem morta. Lembra que eu falei para vocês que Arata e Eri deixaram Nobara nesse estado? Que ela estava viva, mas ao mesmo tempo estava em coma ainda? Esse é um conceito bem interessante de como essa fala do Megumi deixou o Itadori nesse estado. Porque se o Megumi falasse que a Nobara morreu, provavelmente o Itadori não teria reagido daquela forma. Teria reagido de uma forma, de um jeito mais bad. Mas se o Megumi falar que a Nobara está viva e ela está bem, está se recuperando, provavelmente o Itadori reagiria de um outro jeito, de uma forma mais animada. A reação ali do Itadori com a fala do Megumi, mesmo ocultada para nós, mostra um sinal claro de que a personagem não tinha evoluído, de que ela ainda estava apagada. Por isso que o Itadori ainda segue acreditando que sua amiga pode voltar, mas uma coisa é certa, ela não pode voltar como era. O nível dos poderes dos personagens estão subindo sem parar. Sukuna está solto. Unaumi travou Maki e Itadori com um único golpe. Yoruzu ignorou completamente os poderes de Itadori, Megumi e a Anjo. A personagem não pode retornar do jeito que estava antes do incidente de Shibuya. Por isso, se ela voltar como meia maldição ou amaldiçoada, isso pode dar a ela o poder necessário de lutar lado a lado de Itadori e os demais. Então, essa seria ali um conceito, uma explicação, contando ali todo um background envolvendo a família da Nobara para dar ali um upgrade para ela retornar nesse momento final. Porque nós temos aqui personagens como Sukuna, Unaumi, Kenjaku, Tsukumo, vários personagens realmente que estão ou que fizeram ali história nesse jogo do abate, nessa penúltima ou antepenúltima saga de Jujutsu, para a Nobara retornar do jeito como ela era em Shibuya. Eu acho que não. Eu acho que vai rolar ali um upgrade de poder, mas com grandes consequências. Acredito que isso daria a ela um poder esmagador, fazendo ela ficar pau a pau com os demais. Mas, ao mesmo tempo, mudando a personalidade da Nobara, já que ela era muito apegada à sua aparência e a metade maldição mexeria um pouco com seu lado sádico, que já era muito notório, com Itadori sendo sua balança moral. Então a gente já percebe ali lá atrás que a Nobara, ela era um pouco sádica, né? A forma como ela reagia ali com as maldições e também contra os seus inimigos mostrava esse lado da personagem. Ao mesmo tempo que ela era, na verdade, ela sempre foi uma pessoa apegada à sua aparência. Então essas duas coisas podem um pouco mexer ali com a mente dela, né? A forma como ela pode se tornar meia maldição para que a sua alma retorne, ela consiga despertar, e o ponto de como esse sadismo vai mexer com a sua cabeça por causa ali da sua alteração com a sua beleza. E mais uma vez, o Itadori seria essa balança de equilíbrio para ela, a forma como o Itadori consegue ser realmente essa balança de equilíbrio para muitos personagens de Jujutsu Kaisen, né? Como a gente viu ali o Yuta e tudo mais acontecendo ali em Jujutsu, né? Como Itadori tem colocado suas percepções aos demais. Então isso seria um ponto e um plot bem interessante entre Itadori e Nobara. Ansioso para ver o desenrolar da história da personagem e como ela retornará para o mangá, para os capítulos atuais de Jujutsu Kaisen.